Hum, Olá, minhas estrelas, tudo bem com vocês? Eu sou a Vitória, estamos no canal Olha de Lua. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal, tudo bem? Hoje a gente chegou ao grande dia, domingo, o dia seguinte, pós este vlog aqui, ou aqui, não sei onde fica os cards exatamente. Agora sim, eu acordei agora. E preciso cumprir com o que eu falei. Lavar o meu cabelo. Mas eu não fiz o que eu falei. De deixar a babosa preparada. Eu acordei um pouquinho mais tarde hoje, porque eu mereci. Ontem eu dormi também mais tarde, aí finalizando todos os trabalhos da faculdade mesmo. Então hoje eu acordei 10 horas da manhã. Aí tô aqui enrolando. E vou fazer meu cabelo. Melhor, vou lavar meu cabelo, né? E aí eu vou. Não pretendo usar babosa não, gente. Que se eu for preparar a babosa, bater, tudo mais, daqui a pouco já são 11 horas da manhã e nem lavar eu lavei, né? Então eu vou só. Como é que fala? Eu vou só lavar ele normal, passar uma nutrição nele, uma hidratação normal e fazer minha finalização normal também. Gente, que loucura, muito bom dormir, né? Nossa do céu. Tô toda aqui, ó, toda cagada ainda. Mas é isso. Bora comigo? Aqui, galera, olha isso. Vou usar esses daqui, esses queridinhos, pra poder fazer meu cabelo. É isso. Eu não vou fazer a babosa em si, mas o super babosão veio aí. Shampoo e condicionador Embeleze, super babosão. Vou usar essa máscara de nutrição da Belly, que vou juntar também junto com esse azeite extra virgem. E pra finalizar o cabelo, vou usar o meu escala favorito, né, que é o Divino Potão. Esse aqui já tá acabando, então eu vou finalizar esse creme hoje. E com certeza eu vou precisar de um pouquinho desse aqui que tá novo ainda. Então é isso, né? Vamos acordar pra essa vida nesse domingão. Que preguiça. É isso, meu povo. Estou aqui, ó. Agora são 11h48. Olha isso, gente. Olha isso. O que eu fiz? Eu fui lá lavar meu cabelo, passei a hidratação nele, né? Gostei muito da hidratação. Eu senti que tava bem boa, bem potente. E aí vim agilizar as coisas aqui, né? Arrumando as coisas, praticamente todo. A mesma rotina também daquele vlog, desse último vídeo aí no canal. E eu aproveitei pra fazer tudo e deixar agir. Aí agora eu vou tirar, né? E daqui a pouco eu volto pra gente finalizar o cabelo juntos. Que hoje sim, hoje a gente vai finalizar o cabelo juntinhos, tá bom? E aí a gente começa a falar um monte de coisa também que não tem sentido. Então é isso, galera, já volto. Voltei, gente, agora pra gente finalizar o cabelo. Agora, gente, olha só o tempo que já passou. Agora são exatamente 1h03 da tarde. Eu comecei a lavar meu cabelo lá por volta de 10 e pouco, 11 horas da manhã. Só que aí eu fui, né, fazendo as coisas, fui deixando a massagem agir, tirei, tomei banho também logo. E agora estou aqui, né? Vou deixar alguns avisos porque tá um caos externo aqui. Na minha cabeça tem um caos externo aqui durante essa gravação. E aí eu vou explicar algumas coisinhas pra vocês.
Quando eu faço a gravação dos meus vídeos, gente, eu coloco meu celular posicionado na minha janela, né, pra aproveitar a iluminação natural. E aí eu também deixo a janela aberta, justamente pra que essa iluminação fique melhor ainda, tá? Então assim, aqui ó, se vocês perceberem, ó, tá estouradinha aqui embaixo, mas não vai ter problema. Mas a minha janela também, né, a janela aberta a gente ouve mais os vizinhos e tudo mais. Tem vizinho que tá escutando música, então eu realmente não sei se essa música ela vai afetar o vídeo, alguma questão no sentido de vocês conseguirem me ouvir ou não. E também, dia de domingo, né, gente? Gente passando na rua de moto, às vezes pode passar avião também e tudo mais. Mas eu vou tentar perceber quando essas coisas estiverem muito altas. Isso. Aí eu vou tentar, né, perceber quando acontecer isso, e aí eu vou tentar parar de falar, porque às vezes, gente, como eu tô falando alto, porque eu também acabo que tô um pouco distante do telefone, pode ser que eu não ouça, tá? Mas eu espero muito que esse vídeo aqui dê certo. Então, bora lá pra finalizar o vídeo de hoje. Vou pegar aqui o creme que tá acabando já, né, pra gente finalizar o cabelo. Sobre a hidratação, o que eu tenho pra falar? Gostei muito. Primeiro que eu deixei ela agindo bastante tempo. Porque eu acredito muito, tá? Nessas hidratações em que às vezes está lá dizendo que funciona em 3 minutos, está tudo ótimo e tudo mais. Eu acredito muito nessas informações, mas eu acho que se você tá com um pouquinho mais de tempo para você fazer uma hidratação mais intensa, deixar agir bastante, assim, eu acho bem legal, né? E aí, como a hidratação de hoje foi focada em nutrição, eu achei bem importante deixar agindo no cabelo, porque é bom, né, gente, o nosso cabelo ficar nutrido, para tirar o ressecamento, né? Então eu passei bastante, foquei também muito na parte da frente do meu cabelo, já que é a parte também que é o crespo 4B, né? Que é o crespo mais que resseca mais e tudo mais. Então deixei agindo bastante a hidratação no meu cabelinho. E agora, ó, avião. Gente, que loucura. Aqui, ó. Esse creme aqui, gente, já foi com Deus já mesmo. Vou só fazer a última. Dar um aleluia. Ai, ai. Enfim. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá, aproveitar que tá acabando. Graças a Deus. Adoro quando o creme acaba e eu posso jogar tudo fora, que eu não aguento mais ficar guardando coisa aqui. Enfim, gente, eu tava pensando, né, quando eu tava aqui tomando banho, quando eu tava finalizando as coisas aqui e me preparando pra continuar a gravação, eu tava pensando o que eu poderia conversar com vocês, né, pra gente poder finalizar o cabelo aqui conversando alguma coisa e tudo mais. E aí, gente, me bateu uma ideia, é porque assim, eu acompanho muito conteúdo sobre true crime. E assim, nossa, meu YouTube é praticamente só isso mesmo. Os conteúdos que eu não sigo, que não são sobre true crime, eu consigo dizer no dedo, sabe? Porque a maioria deles são, né, focada nesse nicho. Podcast também, que eu acompanho super e eu amo muito. E eu sempre tive muita vontade de fazer vídeo sobre isso, né, de criar conteúdo sobre isso, mas eu nunca tive a iniciativa e a coragem, sabe? Eu sempre achei que pelo fato de eu consumir muito esse tipo de conteúdo, eu poderia ficar um pouco enviesada no jeito de falar, né? Poderia acabar também copiando o jeito de falar de alguém inconscientemente, sabe? Apesar que, assim, para cada tipo de canal que eu sigo, às vezes é um método diferente que a pessoa utiliza para conversar, para falar, né? Para expor os acontecimentos. E é muito doido, porque eu lembro que eu tenho uma amiga e, cara, e é muito bizarro, cara. Jesus amado. Gente, eu já pensei em conversar com ela pra gente fazer um canal de true crime. E a gente fez tudo errado, né? Porque a gente fez um roteiro escrevendo e a gente querendo gravar e... Assim, a gente escreveu o roteiro em umas folhinhas, a gente tentava memorizar aquilo e aí gravava. Aí saía tudo errado. Outra coisa, a gente gravou num lugar todo escuro. E então assim, gente, ia ser o caos. Ia ser o caos. Aquele vídeo ali um dia fosse pro YouTube, a gente ia ser macetada, né? Se chegasse em alguém esse vídeo. Mas eu sempre tive vontade mesmo de criar um conteúdo sobre isso. Esses dias eu tava até pensando sobre a questão de um podcast, né? Porque o podcast pra mim eu acho que seria mais fácil. Eu poderia criar o meu roteiro e ler o meu roteiro enquanto eu gravo o vídeo e ser um pouco mais espontânea, né, do que às vezes gravar vídeo. Eu não
não sinto tanta segurança assim quando eu mostro o meu rosto para falar sobre esses assuntos. Eu nunca tentei, porque eu também fico, sei lá, fico muito perdida. Assim, eu gosto muito de quando o conteúdo é super completo, sabe? E tem canais, gente, que não fazem o vídeo assim completo. Você consegue, às vezes, de um vídeo para outro que você vê de um canal ou outro, você percebe o quanto determinados canais fazem uma pesquisa muito, muito porca, sabe? Muito porca mesmo. Eles parece que só olham um site ali e é isso. Joga isso e vira. E aí as pessoas que vão alimentando lá os comentários, mais informações e tudo mais. E eu não gosto. Não gosto mesmo. Quando eu percebo que certos canais eles têm a preguiça mesmo, sabe? De procurar mais informações. E isso a gente identifica mais em casos que são assim, super famosos, super em alta na mídia, já ficaram super conhecidos. E aí eu falo, gente, normalmente esses casos assim são os que mais têm informação na internet. São os que mais têm todo tipo de coisa na internet. Só pode procurar. E aí a pessoa vai lá, faz um vídeo de 15 minutos, onde ela fala só tudo e não se preocupa, não tenta buscar outras informações, não tenta buscar informações mais intensas, né, para deixar o vídeo mais completo. Enfim, dois conteúdos que eu gosto muito. Dois não, na verdade. Alguns conteúdos que eu gosto muito de acompanhar e que eu sei que as pessoas fazem de tudo para pesquisar bastante sobre, sobre os casos que traz no canal e tudo mais. O primeiro, é óbvio que eu sempre vou falar aqui, é o canal da Camila e da Bruna, né? Que são as irmãs que viajam. E elas, assim, a Camila, ela tem um vídeo no canal sobre aquelas meninas desaparecidas lá no Panamá. Que até hoje, assim, é um caso muito misterioso, né? Tem muitas e muitas e muitas teorias sobre esse caso. E, gente, ela simplesmente tem um vídeo mais completo sobre esse caso no YouTube. Eu acredito que seja o vídeo dela. Enquanto você vê outros canais aí que resumem o caso em um vídeo de tipo 10 minutos, 13 minutos, e não falam nada, 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 nada sobre, entendeu? E tem também o canal, ou melhor, o podcast que eu conheci recentemente, que é o Detetive no Sofá. Tem um caso em específico que eu vi também que tem muita relação pessoal, uma certa relação, um apego pessoal talvez, não sei se seria essa palavra, pelo caso, que é o caso do Brian Schaefer, né? Que é aquele cara que ele foi no bar e aí foi desaparecer. Também existem muitas teorias se ele fugiu por conta própria, se ele foi concretado na parede lá do bar, se aconteceu alguma coisa com ele, o que que houve. E tem um vídeo, tem um podcast dela, né, desse detetive no sofá, no Spotify, acho que no Orelo também, não sei se é essa rede também. E aí, gente, assim, você percebe que a pessoa ela é tão braba, porque ela é jornalista, né? E ela entrou em contato com as pessoas envolvidas no caso. E assim, eu acredito que ela tenha pesquisado esse caso por muito tempo. E cara, é surreal, é muito doido, muito legal mesmo, assim, quando eu entendi que em certos casos ela consegue, né, ter contato com pessoas envolvidas na história e tudo mais. E aí quando eu me dei conta, eu falei assim, gente, que loucura, que legal, imagina a dedicação que a pessoa precisa ter, né, para fazer esse tipo de conteúdo, porque eu acredito também que não é um contato que feito de um dia para o outro, não é um contato que às vezes a pessoa é rápido que consegue, sabe? E é muito legal mesmo. E o outro também que eu gosto é o Pátria Amada Criminal, também que eu conheci recentemente. Eu gosto muito dos conteúdos que elas trazem, são duas meninas, né? São duas mulheres. Deixa eu lembrar o nome, gente. Natália e Renata. Eu acho que é isso, né? Eu sou a Natália. Natália? Meu Deus. É Natália, né? Gente, agora que eu parei pra perceber que eu falando Natália e lembrando do rosto dela, não parece que é Natália. Eu sou a Renata Schmidt e eu sou Natália Salazar. Ah, eu acho que é, gente. Eu tô tentando lembrar a introdução do podcast delas, mas eu acho que é Natália e Renata mesmo, gente. Pelo amor de Deus, se não for, eu coloco aqui, tá?
E aí são conteúdos que, dois que eu conheci recentemente, um que eu já acompanho há bastante tempo já no YouTube, e que assim, gente, é incrível a forma que você percebe. Então assim, às vezes, quando eu vou pensar em fazer esse tipo de conteúdo, eu fico pensando, caraca, cara, se eu me comparar com alguém, eu quero me comparar ao nível desses conteúdos que eu admiro, que eu gosto, sabe? E eu não sei se eu teria essa capacidade, sabe? Eu não sei se eu teria essa capacidade de pesquisar, ou então eu também tenho receio de às vezes eu me achar ineficiente, sabe? Enfim, muita coisa, gente. Insegurança, né? Aquelas coisas que a gente se acha incapaz de fazer, as coisas que a gente quer fazer. Enfim. E aí, falando sobre esse assunto de true crime e tudo mais, eu gosto muito, né, de alguns documentários de true crime da Netflix, apesar assim que eu odeio que eles colocam tudo em formato de série, porque eu odeio assistir coisa em formato de série. Eu prefiro 1000 vezes assistir um documentário de 3 horas do que ficar assistindo um negócio que é de episódio. De verdade, eu odeio, 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 odeio. Eu não tenho equilíbrio emocional para continuar assistindo, então eu simplesmente não assisto. Não assisto, gente. Ai, eu sério, eu odeio isso. E aí, um comentário que eu gosto muito da Netflix é cenas de um homicídio. Eu tô lendo aqui, não, porque tá aqui na minha TV. Cenas de um homicídio, uma família vizinha. Que é o que, gente? O caso da família Watts, né? Esse caso também ficou super conhecido aqui no Brasil e é muito conhecido também lá nos Estados Unidos. Eu não vou saber confirmar para vocês quando foi exatamente que aconteceu, mas é um caso super considerado assim recente, eu acho que foi 2018, não sei mesmo, mas estarei colocando aqui para vocês quando foi os acontecidos, tá bom? E aí, eu não sei quantas vezes eu já assisti esse documentário e também não sei quantas vezes eu já assisti vários vídeos e podcasts sobre o assunto. E a forma que cada um trouxe informações relevantes, né? Trouxe um jeito diferente de contar o caso. E não tem um vídeo que eu tenha assistido em que eu tenha sentido assim que faltou uma informação ou que essa pessoa aqui contou de uma forma estranha ou sei lá, sabe? É claro que existem canais de true crime que simplesmente vão lá, contam a história e é isso. Existem outros que colocam vai colocando a sua opinião, né, no decorrer do vídeo e tudo mais. E outros que seguem mesmo a linha ali de notícia, né? De só passar o que aconteceu e tudo mais, sem ficar colocando opinião e tudo mais, né? Um específico que faz isso muito de, às vezes, contar e colocar um pouco da opinião durante o caso é o canal da Joyce, que eu também gosto muito de ler até o amanhecer, né? Que é o que ela coloca muito, assim, às vezes a opinião em certos casos, que eu acho super legal também essa questão. Já houve também casos que eu não concordei, e aí eu comentei e tal, tudo mais. E também tem que dar engajamento, né, independente de qualquer coisa. E falando sobre esse caso, sobre esse documentário, que eu gosto de assistir, gente, é uma história tão triste, sabe? É uma história tão triste, porque, assim, enfim, a história como é que é basicamente, né? A história é baseada numa família, que é o Chris Watts, a Shannon Watts, e as duas filhinhas do casal, que são duas meninas. Eu esqueci agora exatamente o nome das duas, né? Mas aí, gente, basicamente, eles se conheceram, né, pela internet. Ele pediu para adicionar ela no Facebook. E aí acabou que ela percebeu que tinha amigos em comum com ele. Então, ela foi lá e aceitou. Né? E ela estava passando por um momento muito turbulento na vida dela, pós-separação. Acho que ela tinha também recém-descoberto que ela tinha uma doença autoimune, que é o lúpus. E então ela não estava muito afim de se envolver com ninguém, né? E uma coisa que eu percebo de um traço de personalidade dela que ela tem é que ela é, assim, bem autêntica, sabe? Sabe quando aquela pessoa que você olha para ela e você pensa assim, essa pessoa aqui nasceu para liderar, sabe? Nasceu para comandar coisas, né? E ela aparentemente tinha muito esse tipo de personalidade, que ela sempre foi muito autoritária também e tudo mais. E aí, ela não queria se envolver com ninguém, porém acabou que ele
ficava insistindo um pouco, né, sobre sair e tudo mais. E eles saíram, começaram a se conhecer. Nesse documentário, eu acredito que não fala, mas eu já vi casos, já vi acho que num podcast, ou num canal no YouTube, que fala que esse primeiro encontro foi uma coisa meio que acho que ela tipo que passou mal e acabou que ela dormiu. E aí foi uma coisa que ele ficou esperando ela dormir no carro, eles acordaram e aí eles tiveram um passeio deles. E a todo momento, né, ela fala que ela queria meio que afastar ele, justamente porque ela não queria nada sério com ninguém. Mas ele insistiu e aí eles acabaram se envolvendo e depois também acabaram se casando. Um ponto, né, interessante, entre aspas, né, na história, é que a família dele, do Chris, nunca foi muito com a cara da Shannon, né? É uma coisa que é falado no documentário, ou não, e deixa muito transparecer, era que pelo fato dela ter esse perfil mais autoritário, né, e tudo mais, possivelmente ela era a pessoa que comandava, né, que ordenava algumas coisas no relacionamento, né. E aí, acredito que a família não gostava desse perfil dela e por isso achava que ela não era boa o suficiente para ele, né. Um canal que eu gosto muito, que é justamente da Joyce, ela também faz uma observação que ela acredita, esse aí também foi uma questão de uma opinião dela, em de com essa questão da declaração do lúpus, a Shannon, ela foi informada que possivelmente ela não conseguiria engravidar ou ela teria muita dificuldade para engravidar. E aí a Joyce, ela fala sobre isso no canal dela. Ela acredita que talvez, justamente por essa visão mais machista, né, que as pessoas têm sobre o mundo, sobre a mulher, de que a mulher ela precisa ter filhos para que ela seja considerada boa na sociedade, para ela ser considerada que ela foi uma mulher de verdade na sociedade, né? Então, quando a família talvez se deparou com essa informação de que, meu Deus, nunca vou ter netos. Então, acredito também que junto com o perfil que ela tinha, né, com a personalidade que ela tinha, a família simplesmente acreditou e provavelmente acredita até hoje que ela não era uma mulher boa o suficiente para o filho deles. E aí, nisso, antes de se conhecer, durante também o casamento, o Chris, ele sempre foi um homem fora do padrão, né? No sentido dele estar acima do peso e tudo mais. Em outros padrões, ele é branco, de olhos claros. Nesse sentido, ele era um homem padrão, mas que ele estava fora do padrão físico, né? Que ele já estava um pouco mais cheio e tudo mais. E eles tinham 2 filhas. E depois, gente, a Shannon descobriu que ela estava grávida de um menino, né? E ela postava tudo na rede social. Acredito que o perfil dela seja ativo até hoje. Mas uma coisa bem característica dessa história é em como tem gravação de vídeo. Ela era uma pessoa bem ativa nas redes sociais. E por que ela era uma pessoa ativa nas redes sociais? Porque ela, como eu falei, né, a pessoa que tem um perfil de vender, um perfil de liderar, ela acabou que entrou nesse meio, né, de vendas de alguns adesivos, aquela coisa, tipo, é uma coisa, assim, pra gente poder comparar, eu acho que a gente pode comparar com aqueles óleos, que é aqueles florais, né, que tem na farmácia, floral, gota para isso, gota para relaxar, gota para não sei o quê. No caso dela era adesivos. Adesivo para o estresse, adesivo para relaxamento, adesivo para parar de fumar. Essas coisas, né? Que assim, eu não acredito muito nessas coisas, né? Mas acho que acredito que o ser humano ele tem a tendência, né, de colocar muita fé em coisas que parecem que vão instantaneamente curar um mal que ele tem, né? E aí acabava que ela foi começando aos poucos com a venda desses adesivos. Ela começou a se destacar muito na empresa porque ela era muito boa vendedora e ela começou a ter um papel mais importante na empresa, o que fazia com que ela viajasse mais, fosse para campanhas, né, relacionadas a essas vendas, e ela utilizava muito a rede social para propagar também, porque pelo que eu sei ela também fazia uso desses produtos que ela vendia e ela mostrava também, nada melhor do que o quê? Você mostrar para o seu público que aquele produto que você vende, ele também faz efeito em você, ele também serve para você, né? Então, assim, ela postava praticamente a vida inteira
nas redes sociais, o que eu sinceramente não vejo como um problema, né? É claro, era um trabalho, porque eu acredito muito também, porque, ou melhor, depois de tudo que aconteceu, né, as pessoas começaram a julgar também, ai, qual a necessidade e tudo mais. Só que eu acredito também que se ela fosse a pessoa que ficasse em casa cuidando somente dos filhos, apesar de eu acreditar que trabalho doméstico é trabalho, eu tenho certeza que ao invés de os comentários de hoje serem, mas também expunha tudo na rede social, né? Seriam que, mas também só ficava em casa, não fazia nada, entendeu? Então, assim, a gente entende que independente da posição que a mulher esteja, ela sempre vai ser culpada por alguma coisa, né? Então, assim, por conta disso, ela expunha a vida dela bastante na rede social e depois de um tempo ela expôs sobre essa gravidez. Porém, no meio de tudo isso, ela já estava percebendo algumas coisas estranhas que estavam acontecendo no relacionamento, né, com o dela e do marido, em que ele estava muito distante sexualmente e afetivamente. E aí, gente, é aquela velha história, né, que às vezes a gente fala, a gente acha que não, mas é verdade. Que a mulher, às vezes, ela conhece, né, ela conhece quem ela tem do lado e tudo mais. E ela também conhece, né, quando às vezes o seu parceiro, ele tá mantendo um desempenho sexual de uma forma e aí do nada isso muda. É óbvio que eu acredito que nem todas as vezes que isso acontece é caso de traição. A gente sabe que tem muitas questões hormonais também envolvidas, né? E pelo fato dela ser uma pessoa mais autoritária e tudo mais, ela já chegou a questioná-lo algumas vezes, porém, ele sempre negava, né? Então, assim, tem muitos registros nesse documentário de troca de mensagem dela com as amigas, informando que ele estava muito estranho e tudo mais. E tem até uma vez em que ela disse que... E as amigas até então pareciam que tentavam apaziguar a situação, né? Falava assim, não é nada disso que você tá pensando e tudo mais. E aí, gente, teve uma vez em que ela disse assim na mensagem que ia ver o que ia acontecer, né? Vamos deixar assim. E aí acabou que ela se preparou, ele tinha chegado. Aí, nessa parte do documentário, ela mostra uma foto dele dormindo. Que aí ela fala que ele dormiu. Ou seja, ela se preparou toda, né, pra eles terem uma coisinha ali. E ele não quis. E aí, é claro que, assim, isso mexe muito, muito, muito com a mulher, sabe? Com o corpo da mulher, com a nossa cabeça, com a nossa autoestima. Eu estou falando enquanto mulher, justamente pelo documentário a gente está falando de uma mulher, porém eu entendo também que homens possuem as suas inseguranças, possuem também as suas questões internas, mas vocês não sabem também quanto isso, gente, de verdade, é muito doido pra cabeça de uma mulher. Você sentir que, sabe, é como se você se sentisse estranha em todas as formas, porque não é só a sua cabeça com as neuroses, com as paranoias, mas você se olha no espelho e você se vê deformada, sabe? E é muito doido isso, né? E aí, acabou que depois de um tempo, ela precisou ir para casa dos pais, acho que foi passar 5 semanas junto com os pais, e ela levou as crianças, né? E ele ficou em casa porque ele tinha que trabalhar. Foi super tranquilo essas semanas, ele não mantinha tanto contato assim, ela cobrava dele o contato, porque ele parecia também nem se interessar como é que as filhas estavam, né, durante essa viagem e tudo mais. E durante essa viagem... Passando aqui rapidinho para corrigir uma informação. Na verdade, esse ocorrido foi durante essa última viagem dela a trabalho, antes também dela desaparecer, tá? Não foi durante a viagem para casa dos pais. Ela percebeu que foi passado no cartão de crédito uma compra no local em que, assim, o valor seria absurdo para uma conta de uma pessoa só. E foi ali também que ela começou a meio que desconfiar mais ainda, né? E aí ela questionou para ele do porquê, onde que ele estava. E aí ele deu uma desculpa esfarrapada sobre a questão do valor. E aí ela conseguiu achar na internet o cardápio desse local. E ela viu que mesmo que ele consumisse a coisa mais cara, ou que consumisse não sei quantas quantidades de cerveja, não ia chegar no valor em que foi passado no cartão de crédito. Então foi aí que praticamente eu acredito que tenha caído a ficha dela, né, sobre o que estava acontecendo. E também foi aí que chegou ao ponto em que ele estava tão cara de pau que não fazia questão de esconder, né? Ele não fala exatamente nessas frases, mas no documentário ele fala sobre isso. Eu acho que ele fala que ele estava tão... que ele já não fazia questão mais de esconder,
né? E aí, durante a última semana, ele foi também para essa viagem, na casa dos pais dela, que também é uma observação, os pais dela sempre gostam muito dele, sempre gostaram muito dele. O irmão também sempre gostou muito dele, diferentemente da família dele, que com ela simplesmente odiava, né? E aí, gente, nessa viagem, uma outra coisinha, tá? Uma observação, tá? Não vamos pensar que ele ainda tá fora dos padrões, não. Não tá, não, querida. Ele já tá como? Marombeiro, só pensa em fazer flexão, só pensa em malhar, tá bom? E aí teve uma mudança física muito, muito, assim, impactante. E aí, durante essa viagem, ela disse que ele praticamente não quis encostar nela. E aí, gente, vamos tirar de lado, vamos colocar de lado aqui questões hormonais, tá? Vamos botar assim, tirar de lado aqui questões hormonais e tudo mais, né? Mas vamos dar exemplo. Às vezes você tá 5 semanas, um mês praticamente, e uma semana longe da pessoa que você gosta, né? E aí, aparentemente, né, pra ela também questionar sobre essa esposa é porque talvez antes a vida sexual deles era muito ativa. Porque eu acredito que também se fosse uma vida sexual meio lá, meio cá, ela não ia simplesmente achar que tinha uma coisa estranha. Ela simplesmente ia achar que, ok, tá normal isso aqui. E aí ela fala que durante essas 4 semanas que ela passou distante, mais aquela que ele voltou, ele não procurou ela. De novo, ela foi ignorada diversas vezes, enquanto ela tentava alguma coisa com ele. E aquilo ali pra ela foi um balde de água fria, né? Assim como eu falei, eu reitero, a nossa cabeça fica, sei lá, sabe? É muito doido, porque falar sobre isso também traz à tona diversos sentimentos dentro de mim, então eu não vou falar muito sobre essa parte para não ficar emocionada aqui. E aí, ela confronta ele também durante essa viagem, do porquê ele está tão estranho, do porquê ele não está procurando ela, e questiona se ele tem também uma outra pessoa. E ele vai mais uma vez, ele nega que não tem ninguém. Enfim, tem vídeos no documentário que quando ele vai pra casa dos pais dela, ele fica fazendo flexão, né? Porque é isso. Ele quer treinar pra ficar bonita pra alguém. Que a gente ainda não falou nessa história, mas tem alguém, né? Se vocês não estão achando que não tem, tem. Enfim. Aí a gente vai pular pra parte, gente, em que ela está saindo de casa pra uma viagem a trabalho e que no dia seguinte tem uma imagem dela entrando em casa e simplesmente depois disso a gente pula para a parte onde a amiga dela está ligando para a polícia porque informa que a amiga está desaparecida. Ela não consegue falar com a amiga, ela ia sair com a amiga e a amiga não está atendendo. E aí, gente, nessa parte do vídeo a gente fala sobre a importância de ter pessoas que, apesar de qualquer coisa, apesar de qualquer desabafo, elas estão ali atentas às coisas que acontecem com a gente. Porque se não fosse essa amiga, eu não sei o que seria o final desse caso, de verdade. E aí, essa amiga, ela liga pra polícia, dizendo que teria que sair com a amiga para uma consulta, né, médica, e que tá achando estranho, porque a amiga não tá atendendo o telefone nem nada. Nisso a polícia vai ao local, o Chris, né, ele vai também ao local e tudo mais. Ele começa a falar que até então, quando ele saiu para trabalhar, ela estava em casa ainda e que não tem notícia. O vizinho avisa a polícia que ele tem uma câmera que é apontada para a rua, e aí nessa câmera ele consegue ver o Chris com tipo que a parte de trás, né, da caminhonete dele na garagem, que é como se para não dar a visão dele saindo da garagem para levar algo até o carro. Não, ele colocou a traseira da caminhonete na garagem justamente para que se ele tivesse colocando alguma coisa na traseira da caminhonete, ele tá dentro da garagem, entendeu? Não dava visão na câmera. E aí ele disse que tinha feito aquilo porque estava tendo muitos casos de roubos ultimamente. Mas o vizinho, depois que ele sai, o vizinho ele fala pro policial que estava achando ele muito estranho e que essa questão de roubo não era verdade. Porque se isso fosse verdade,
ele tem câmera, ele ia saber também o que está acontecendo. E que não era de rotina ele fazer isso. A rotina era ele deixar a caminhonete em frente ao portão e pegar as coisas e levar a caminhonete. E não colocar a caminhonete dentro da garagem para colocar as coisas lá. Entende? Entende, né? E aí, nisso, começou a busca por elas, porque não desapareceu somente ela, desapareceu ela e as filhas. E a gente precisa falar sobre isso também, né? Como também desaparecimento de pessoas brancas nos Estados Unidos, eles ficam muito mais em alta. Casos mais famosos nos Estados Unidos são casos envolvendo, às vezes, pessoas brancas. E quando são envolvendo, às vezes, pessoas pretas, é porque elas possuem alguma, entre aspas, relevância, né? A gente pode citar o caso do O.J. Simpson, assim como poderia citar pela questão da relevância, como simplesmente pelo fato de que, enfim, né? Eu não vou falar aqui o que eu pensei. Mas é uma questão que é conhecida como a síndrome da mulher branca desaparecida. É justamente essa questão de como, quando se trata de casos de pessoas brancas desaparecidas e tudo mais, a mídia ela tem um interesse enorme pelo caso e pela resolução desse caso. E, enfim, comentando sobre isso, depois de um tempo, ele é chamado para ser interrogado pela polícia e a polícia questiona para ele se ele tinha feito alguma coisa com as meninas. Ele, a tempo todo, negando, até que ele foi convidado a fazer um teste do polígrafo, ele aceitou, não passou nos testes. E aí, a policial, ela bem sagaz, ela questiona pra ele: Chris, a Shannon fez alguma coisa com as meninas? Ela fez alguma coisa com as meninas? E aí, ele falou que precisava conversar com o pai dele. O pai dele chegando, ele deu essa versão da história, de que ele viu a Shannon fazendo algo com as meninas e por isso ele foi lá e matou a Shannon. E, enfim, no final das contas, ele inicialmente manteve essa versão de que ele matou a Shannon porque ele viu a Shannon fazendo algo contra as meninas, tentando matar as meninas. E aí, gente, a gente descobre uma outra vida do Christian, né, do Chris, que é a vida onde tinha uma amante, que é a Nicole, e ele conheceu essa mulher no trabalho, que foi justamente assim, que do nada, repentinamente, ele simplesmente começou a fazer mais exercícios, começou a malhar, e do nada, repentinamente, ele não teve mais vontades de ter relações com a sua esposa ou qualquer tipo de afeto com a sua esposa. E que, do nada, repentinamente, ele simplesmente achou que para ele poder viver uma vida boa com a amante dele, ele poderia simplesmente matar a esposa e as filhas, não é mesmo? Enfim, um outro ponto aqui pra gente colocar no meio dessa história é que a Shannon, ela não tinha uma relação também muito boa com a família do Christian, né? A gente já sabe que desde o início a família em si não gostava dela. Porém, houve uma situação bem específica também que fez com que a Shannon ela não quisesse mesmo contato com a família dele e que não queria também que as filhas tivessem contato. O que aconteceu? Uma das filhas, gente, era alérgica, eu acho que é a nozes. E aí, as meninas delas foram para casa da mãe do Chris e a mãe dele estava dando sorvete para as netas. E aí, gente, todo mundo tendo a consciência, né, de que a menina era alérgica e que a gente está falando de crianças, que eu acredito que no máximo, a mais velha eu acredito que no máximo tinha 3 ou 4 anos, não sei mesmo. A história, o que aconteceu foi, a mãe dele só tinha sorvete que continha lá o ingrediente que a neta era alérgica e ela simplesmente distribuiu o sorvete para outras pessoas, para outras crianças e deixou a outra menina olhando, né? E aí você pensa, gente, uma criança, vamos dar exemplo, de 3, 4 anos, ela vai entender que ela não pode comer aquele sorvete porque ela tem alergia? Ou ela vai entender do porquê todo mundo está comendo sorvete e ela não está comendo sorvete? Então, a Shannon, sabendo disso, ficou revoltada, falou um monte para a mãe dele, né? E falou que não queria mais que as meninas convivessem com eles. E isso, obviamente, também foi uma das coisas que afetou, acredito que o relacionamento, porque, gente, a gente não pode negar, né, que quando a gente conhece alguém, quando a gente se relaciona com alguém, a gente quer que essa pessoa e que a nossa família ela tenha o mínimo
de convivência, né? Porque são coisas que são importantes para as relações. Mas o Chris achou que talvez a Shannon tinha passado dos limites. E ele sempre foi aquele tipo de pessoa omissa, né? Você também percebe que ele passava um pano bem bonito para certas coisas da família dele. E aí, gente, não dá, né? Não dá. Eu, sinceramente, acho que o perfil dela, sinceramente, não seria o perfil que teria que se relacionar com uma pessoa com o perfil dele, porque ele era um bananão. Só pra isso, né? Porque pra matar a esposa, ele não foi. Porque exatamente foi isso que aconteceu. Essa amante, né? Ele já tava com ela há um tempo. Essa amante, ela não foi indiciada por nada, apesar de que tem registros, né? De que ela esteve próximo à casa durante o dia do assassinato. Tem registro também de que ele mandou uma foto do local onde ele foi lá enterrar as meninas. Ele mandou para ela uma foto, assim, tipo que do pôr do sol, sabe? Mandou para ela. E, gente, o que ele alegou? Ele alegou essa questão que eu falei para vocês, né? De que ele teria matado ela porque ela fez algo com as meninas. Mas depois foi entendido que não. Ele mostrou onde estava o corpo, que era praticamente na área lá onde ele trabalhava. Alguns meses após a condenação, o Chris ele deu uma entrevista, né, a um jornalista, onde ele deu a versão dos fatos. Ele disse que a Shannon chegou da viagem, eles transaram e depois ele tinha dito que ele não queria mais ficar com ela, ele queria o divórcio. Durante essa conversa, a Shannon disse que se caso eles se divorciassem, ela nunca mais ia deixar ele ver as filhas e ele se revoltou por conta disso e foi quando ele começou a estrangulá-la. Durante esse momento de que ele estava estrangulando ela, uma das filhas acabou vendo, questionou a ele o que estava acontecendo, se estava tudo bem com a mamãe, e ele pediu para as crianças voltarem pro quarto. E aí ele enrolou o corpo da Shannon no lençol e foi quando ele foi levar para a caminhonete. Nisso a criança ficou olhando, né, ficou assustada. Até então ele diz que não teria planejado o que fazer com as filhas, mas ele acabou que levando as filhas junto para esse mesmo local onde ele colocou o corpo da Shannon. Chegando no local, ele deitou a filha e aí ele estrangulou ela com um cobertorzinho que ela usava, né, aqueles mimos que normalmente crianças têm. E logo em seguida ele fez a mesma coisa com a outra filha. Ele diz, né, que a última palavra da última filha que ele matou foi papai, não. E, enfim, gente, ele não teve dó. E ele foi lá, estrangulou as duas filhas, colocou elas dentro de um lugar de óleo lá do trabalho dele. E a Shannon, ele enterrou nas proximidades também. E essa é a versão que ele deu depois que ele já havia sido preso. Nessa parte do vídeo, gente, eu não percebi que tinha muita falação externa, então eu resolvi mutar e fazer a dublagem aqui pra vocês, né? Mas basicamente eu tô falando que muita gente ainda acredita que esse crime ele não foi premeditado, mas quando a gente vai pesquisar muitas informações menores assim, a gente percebe o quanto tantas ações deles foi tão imediatas, sabe? Pra uma pessoa que não teria supostamente premeditado um crime. Logo em seguida, depois de tudo que aconteceu, ele entrou em contato com a escola, meio que fazendo o desligamento das crianças, né, da escola. Entrou em contato com a imobiliária, dizendo que eles estavam em processo de divórcio e por isso queriam vender a casa. E, enfim, né, é aquele velho discurso de que o arrependimento ele só acontece quando eles são descobertos. E para quem não tinha premeditado nada, já tinha tanta coisa em mente do que fazer, né, depois de tudo. É bem interessante, né? Eu vejo muitos podcasts do Ulisses, que é o que fez o livro da Elisa Matsunaga, da Flor de Lis e da Suzane. E aí ele sempre fala que quando ela é questionada sobre por que ela está arrependida do crime, ela sempre responde que uma forma que ela mostra que ela está arrependida do crime pelo fato dela ter visto de como o crime impactou na vida dela, né? Não na forma como tenha talvez impactado a vida dos pais, né? Porque os pais eles foram brutalmente assassinados e eles não estão mais aqui. Mas ela sempre deixa claro que se arrepende do crime porque ela vê o quanto a vida dela foi destruída, o quanto ela poderia ter vivido e não viveu. Apesar de que, assim, sinceramente, tem dinheiro, né? Nunca... As coisas pra quem tem dinheiro nunca acontece tarde, gente. Nunca, nunca, nunca. E aí, é basicamente isso, né? A família, como sempre, dele disse que apoia,
disse que vai estar sempre com ele. Ok, eu entendo, né? Família. Mas eu acredito, a família em nenhum momento pensou em que ele fez isso com 2 crianças. Odiavam ela. Ok, tudo bem. Ele fez isso com 2 crianças que eram netos, sobrinhos desses familiares. E aí, né, uma coisa também que ficou bem evidenciada depois desse caso foi a forma em que as vítimas, ou melhor, não vou nem dizer as crianças, né, mas que a Shannon, ela ficou sendo massacrada na internet, porque é isso. Mulheres, elas não têm respeito ou paz nem na hora da morte, nem pós-morte. E, enfim, as pessoas começaram a dizer que ela era narcisista, de que ela com certeza deve ter feito ele enlouquecer e por isso ele fez isso, de que ela era autoritária demais, de que com certeza foi ela que causou tudo isso. E, né, obviamente, por ele também ser uma pessoa padrão, ele começou a ser bajulado, né? E, enfim, o que a gente pode dizer sobre isso, né, gente? É uma mulher incrível, 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 que estava fazendo de tudo para conseguir manter a família, para conseguir manter a casa, para conseguir manter as coisas. E é aquela, gente, é uma coisa tão doida, são tantos casos em que a gente percebe, casos às vezes de pessoas que são da igreja e preferem cometer um crime do que se divorciar. Eu fico assim, gente, qual é a lógica, sabe? E, enfim, esse caso é muito triste. Eu vou terminar aqui de ver o documentário. Muito triste mesmo, porque você percebe que as pessoas, elas sempre, sempre vão nos culpar, né? E, assim, eu tenho muito medo, às vezes, de acontecer certas coisas comigo, de eu sofrer qualquer tipo de assédio, de importunação, e eu precisar falar, eu querer falar sobre isso, e eu ser questionada, sabe? Eu tenho muito medo mesmo, porque infelizmente a sociedade, ela é isso. Ela é muito machista, misógina. E, enfim, esse caso ele é muito triste mesmo. Assistam um documentário, ele é bem legal, bem completo também. Assistam também outros canais, porque tem informações no documentário que não vem tanto assim. Mas, enfim, o documentário ele não foca tanto nessa parte da amante, porque existem em vídeos, em vídeos e podcasts que eu já ouvi, falam muito mais sobre essa questão dessa amante e tem muitos indícios sobre a participação dela, sobre uma possível participação dela no crime. Existe um caso também muito conhecido nos Estados Unidos, que é o da Lacey e o Scott Peterson, né, que é um caso de um cara também que tinha uma amante, e aí, enfim. Acabou que essa amante do caso, do Scott Peterson, realmente não sabia que ele tinha um relacionamento, e ela fez um livro sobre a situação. E aí, uma coisa bem estranha, né, é que essa amante do Chris, ela fez uma pesquisa na internet sobre o quanto essa amante ela tinha arrecadado com a venda do livro que ela fez sobre esse caso, né, de quando ela descobriu que o namorado dela, ele era casado e estava sendo acusado, né, do assassinato da esposa que estava grávida. E aí, gente, as pessoas no documentário não falam sobre isso, não sei porquê, eles escolheram não falar sobre essas coisas. Ok, eu entendo que ela foi absolvida e tudo mais, só que eu acho que é importante, né, você falar sobre algumas coisas que são relevantes. E aí você vai ver muito mais essas informações no YouTube ou nos podcasts, porque realmente no documentário não tem nada. Mostra essa questão dessa pesquisa, ela pesquisando também sobre o vestido de noiva. Uma outra coisa também que fala no documentário e que a gente também não consegue entender qual foi a finalidade disso, o final disso, né? É que ela diz que ela não sabia da existência da Shannon, que ela diz que não sabia que ele era casado, mas que segundo o histórico de pesquisa do telefone dela, meses antes, ou semanas antes, ela tinha sim pesquisado sobre a Shannon na rede social. E acho que já tinha até descoberto que ela tinha engravidado, que ela estava grávida, né? Enfim, né?
Polícia dos Estados Unidos, que eu acredito muito bem que nesse caso possa ter sim acontecido questões de acordo, mas eu não entendi o motivo deles terem escondido tudo isso. Hoje em dia ela trocou de nome, vive em outro lugar. E, enfim, é isso, gente. Vou finalizar meu cabelo. Tô linda. E vou viver aqui porque esse vídeo tá quase dando 1 hora. E eu vou surtar. É isso. Um beijão. Assistam o documentário. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Assistam todos que eu coloquei aqui no card, na descrição também. E é isso, gente. Vai pentear o cabelo, tá? Beijão e até o próximo vídeo.